Isso falta muito, cara. Hoje em dia as casas estão querendo, assim, receita pronta. O cara quer te chamar pela primeira vez na casa dele, ele quer que a casa dele lota. Se não lotar, ele vai chamar outro, entendeu? Eu acho que falta, por parte dos pubs e contratantes, ter esse trabalho, que às vezes é um trabalho de formiguinha. Fala galera, aqui é o Lion Tales, você está na esfera do rock. Fala galera, Lion Tales aqui hoje na esfera do rock, velho. Ó, o cara. Prazer. Obrigado, velho. Cara, finalmente conseguimos. 2 meses, 3 meses, né, que você tá falando. Depois de muita negociação pra ver dentro da sua agenda, né, pra ver como é que ia encaixar ali. Conseguimos com muito custo agendar você vir aqui na esfera do rock. Falou com o meu empresário. Não é, cara, né? Tem muitas condições, né, não, pra poder. Mas enfim, cara, velho, Lion é o cara do grunge de BH. Dá pra dizer isso? Mais ou menos, né? Mas explica pra gente aí, como é que começou a sua história com o grunge, cara? Tá. Como é que foi isso? Seguinte, em meados de 2013, eu tava saindo de uma banda autoral, né, chamava Chameleons, com os amigos, a banda acabou, a gente parou por tempo indeterminado. E depois disso, cara, eu fiquei sem banda e do nada veio um amigo da minha irmã, que era baixista também, hoje em dia tá na Machine Gun, o Guilherme, não sei se você conhece, tá? Camponês lá e tal. Aí ele era da Química, minha irmã também era da Química, ele era calouro da minha irmã e eles conversaram e ele estava procurando um vocalista para uma banda. E ó, pra você ver como é que as coisas aconteciam, né? Eu tinha saído da banda e eu tava sem banda, queria banda. Aí os dois conversaram lá e tal e rolou esse contato, né? E a gente foi pra casa do guitarrista na época, que é o Matheus Bode. E rolou assim, a gente teve um encontro e tal, conversou um pouco sobre objetivos e metas e tal, e rolou aquele teste, né? Que é aquele teste assim, cante refrão da Man in the Box pra mim. Aí eu cantei, depois que eu cantei lá, ele falou assim, beleza, se você quiser é sua, e começou por aí, cara. Isso foi em 2013 que começou tudo assim, com o cover de Alice in Chains. Que era a In Chains, no caso. Aí na época tinha um outro vocalista que tava com os caras, mas aí teve alguns problemas e tal. Figurinha conhecida também, o Léo Procopio. Sim. Que era da Bones e tal. Sim. Aí eles foram montar e teve problema e ficaram um tempo sem conversar. Aí os caras falaram, pô, a gente já tá com um repertório aqui, vamos dar prosseguimento então. Sim. Aí pintou. Eu apareci na jogada e entrei, né, e o In Chains foi até um nome meu, que a gente tava sem ideia pra dar nome, eu Alice in Chains, tirou Alice fora, In Chains pra ficar fácil. Aí começou In Chains em 2013, né, aí eu entrei de cabeça, e assim, entrei verdadeiramente no mercado de pub. E dali já não parou mais, assim, você vestiu a camisa de Alice in Chains? A partir dali. Vesti porque é o seguinte, eu já tocava Alice in Chains na Chameleons, era músicas, Man in the Box, Wood, e a gente tava planejando tocar o With I Young, né? E assim, eu já gostava, mas eu não conhecia a banda profundamente, era assim, 6 músicas, 7 músicas, conhecia pouco, assim, só Down in the Hole, Rooster ali e tal, e pintou, cara, esse convite, essa chance de conhecer, e eu fui aprofundando assim na banda, comecei a ouvir, porque eu era obrigado a ouvir para tirar o repertório, e acabei gostando pra caramba. Hoje em dia eu sou apaixonado, né? Ano passado eu fui no show em São Paulo, realizei esse sonho aí e tal, e não parou, cara, desde 2013. Não vou ser hipócrita e falar que eu conhecia quase nada, cara, era muito superficial, era mais ou menos a visão de uma pessoa, sei lá, que nunca viu a banda, que não conhece a banda e tem o primeiro contato ali. E tem público pra Alice in Chains em BH, em Minas? Assim? Tem, cara, tem público, mas assim, é um público seleto. A melhor palavra pra falar é seleto. Não é banda de massa, cara, não é. Desde 2013, né, pelos quase 6 anos aí que eu tô nessa, não é uma banda de massa. Isso de fato não é, mas tem público sim, tanto que tem casa aí que a gente já tocou em evento abarrotado, já tocamos até na noite grunge do Stone lá, na primeira, mais de 500 pessoas. Né? Cheio de gente com camisa do Alice in Chains, tocando interior, um público às vezes nem tão grande, mas tem a galera, assim, aquele público seleto, mas pelo menos assim, tem uma vantagem, é um público apaixonado, que não é aquele público que você faz um show, ele vê seu show, aí no próximo que você tocou lá, o cara, já vi, não vou ver mais. Eles vão. Tem pessoa que me acompanha no Alice in Chains, que frequenta o show nosso tem 5 anos, 4 anos, né?
Aí, mas no começo, assim, o pessoal começava a me pedir música, cara, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu não sabia o que era. Eles me pediram B-sides, né? Tem galera que nem é tão fã de grunge assim, mas já falou de singles lançados antes mesmo do CD, Killing Yourself, né? Tem Social Parasite ou Parasite, eu não sei qual que é o certo, aquelas músicas lá, né? Queen of Rodeo e tal. E o pessoal pedia isso e eu ficava tipo assim, ah tá, a gente vai ver e tal, não sabia o que era. Aí você fez o dever de casa. Eu acho que fiz o dever de casa, falei assim, os caras iam falando, eu ia pegando, né? E ouvindo tudo. Pode crer, cara. E fase Layne Staley, fase William Duval, como é que hoje você se divide aí? Ainda tem uma preferida? Ou você acha... Como é que é, cara? Cara, pra dá, você, pessoalmente, pra mim, né? Assim, público nem precisa falar, né? Layne Staley no céu. Ainda é o dominante, né? É o dominante, mas eu te falo, cara, sinceramente, como músico, assim, com outras influências de heavy metal, de power metal, que eu adoro, de progressivo, de pós-grunge, de metal, de thrash metal. Cara, eu vou te falar que, pessoalmente, eu tenho um gosto especial pela fase com o Duval. Porque ele incorporou uns elementos ali mais progressivos, sabe? A banda deu aquela amadurecida musical, porque se você pegar os anos 90, né, cara, tem aquela vibe mais pesada, mais suja, mas, pô, não dá pra você manter, é difícil você manter um som, uma banda assim com som pro resto da vida. Até o Iron Maiden tentou dar uma reciclada, né, pra não ficar naquele lance do passado. Então, assim, eu particularmente, eu prefiro a fase do Val. Eu sou apaixonado com o primeiro CD dele, que é o Black is Where Blue, né. Por mim, eu tocava aquele CD inteiro, de cabo a rabo. Sou apaixonado, a gente toca algumas músicas e tal, mas eu acho que ele somou demais pra banda, assim, em questão de reformulação de som. Uma banda que estava dada como morta, né? A banda tá acabada, a banda não presta. Sim. O cara chegou lá, deu a cara a tapa, ficou anos tomando tapa na cara, todo mundo metendo pau nele, mas ele chegou num ponto hoje em dia que ele já virou o frontman da banda, gravou 3 CDs com a banda, e ele já tem história dele na banda, né? Ele construiu isso. Você sabe qual que é a minha crítica, cara? Não com o Duval em si, mas com a maneira como ele é visto ali. Talvez no terceiro, nesse último agora, talvez tenha mudado um pouco, mas os 2 primeiros... Segunda, né? A primeira impressão que eu tive, desde a primeira vez que eu também acompanhei esse processo todo, é que Cantrell contratou um back vocal. Isso, Tem pouquíssimos momentos, se você pegar o Black is Where Blue, tem uma música que é a Last of My Kind, né? É a única que o Duval encabeça ela mesmo, que ele é assim, eu sou o vocalista da banda. O resto é tudo o Jerry, praticamente o Duval fazendo as camadas e fazendo guitarra, né? Mas hoje em dia eu acho que ele já pegou o lugar dele no Soft depois do último CD, né? O último CD ele já pegou muita coisa como frontman, e ele já assumiu uma postura diferente também. Antes ele ficava muito assim, olhava pros caras da banda, né? Ficava aquela coisa mesmo assim, eu sou o calouro, né? Eles são os veteranos, eu sou o calouro. Agora eu acho que já tá num patamar mais de igual pra igual. Já tá mais de igual pra igual, né? Apesar que o Jerry é o Jerry, né, cara? Insuperável, né, cara? Mas o Duval, ele é mais músico comparado com o Staley. Não vamos mentir. Não vamos mentir. O Duval, ele é um cara mais consistente, muito mais preparado, mais né? sério. E até pelo lance também do o Layne, o que mais fudiu o Layne, na verdade, era droga, né, cara? As drogas, o Layne era um cara assim, com um talento excepcional. Ele cantava mais que o Duval, considerado muito mais cantor que o Duval. Só que não adianta o cara ser um puta cantor e chegar no show e o cara tá drogado o tempo inteiro e ele não aguentar mostrar o talento dele, a voz dele não chegar a 50% do que ele é capaz, né? Você pega uma gravação e você pega o ao vivo, alguns ao vivo muito foda, mas só que você pega outros assim e você vê que o cara tá derrubado, né? O Duval não, o Duval é aquele cara que todo show ele tá bem, porque ele é extremamente profissional e sério, né? E também pela época, né, cara? O Duval entrou em outra fase, o Layne era menino quando os caras começaram, eles eram meninos. Não dá pra cobrar, né? A gente pode pensar num mundo, numa situação perfeita, que o Layne tivesse vivo ainda até hoje, né? Continuado a se desenvolver, ele estaria hoje o que o Duval é hoje, provavelmente. Né? Acho que até acima, cara. Talvez até mais. Ele estaria num nível, assim, praticamente de uma lenda, né? Seria um Steven Tyler do grunge, praticamente. Ele seria uma referência absurda. Porque na época ele já era, né? Mas a história dos caras, né? A cena de Seattle também era todo mundo era meio perturbado, né? De Seattle. Pode crer. Cara, você acha que o pessoal ainda fica muito preso nos hits?
Fica. Woods, Man in the Box, às vezes a banda, tem músicas assim que vocês às vezes querem tocar, mas não tem como enfiar porque vai tocar pra ninguém. Como é que vocês ficam em relação a isso? O Alice in Chains, né, o Alice in Chains tributo, nesse caso a gente é um pouco... a gente é mais corajoso, a gente toca música mesmo, assim, vamos tocar, vamos. A resposta, assim, por exemplo, a gente foi tocar The One You Know, do último CD, né, pouquíssimo conhecido, infelizmente. Era muito mais cômodo pegar uma Grind, pegar uma What the Hell Have I, né, pegar um clássico, uma Died, pegar um Overnow, por exemplo. Só que a gente falou, pô, a gente não cobre nada, cara, do último CD, a gente é uma banda que quer prestar um tributo fiel e completo à obra, né? Então vamos fazer. Então assim, a gente faz, cara, e vai empurrando goela abaixo. Eu acho que música, cover, tudo assim, eu acho que tem essa fase de goela abaixo, você tem que ter coragem. Você tenta, né? Se a galera, depois de muito tempo, o pessoal já não adiantar, você testar aquilo várias vezes, não adiantar e você achar que não vale a pena, você larga pra lá agora. Eu acho que vale a pena, deu One You Know, deu certo, por exemplo. E ficou. Era um single, ficou, cara. A gente vai tocar ela assim, já virou uma regra. Vamos tocar todos os shows, praticamente, que a gente puder. E é uma música que, por exemplo, se você for olhar por um fim comercial, eu não tocaria nem a pau. Né? A música da fase nova do último CD, que hoje em dia as pessoas nem compram mais CD, né? Vocês não estão vendo, tem uma pilha de CD, então tem gente que compra. Já viram nos outros vídeos. Tem gente que compra, mas assim... acho que tem que ter um pouco de coragem também pra você fazer o que você quer, senão você vira muito refém, sabe? Mas o público, não só do grunge, o público, eu acho que do rock and roll é extremamente saudosista. As bandas novas, infelizmente, as bandas autorais brasileiras, internacionais, elas, assim, pelo mercado também diluído da internet, a internet é muito boa pra você divulgar. Você tem um espaço lá e você paga por ele, ou às vezes nem paga, né? Sim. Mas isso também, né, é tanta coisa, é tanta banda aqui que a atenção fica difusa e não tem mais um lance de CD, do preciosismo, então ficou muito descartável. E isso aí atrapalha e as pessoas ficaram muito saudosistas, até pelas rádios também. As rádios não tocam música autoral, cara. As rádios hoje em dia são um absurdo. Tem um tanto de banda boa de rock que, abre aspas, nova, que eu posso citar nomes aqui, de sugestão pra galera ouvir. E ninguém conhece, cara. Você se refere a bandas novas, né, no caso? Novas, por exemplo, Mason Hill, que é uma banda que nem sei se você conhece, depois eu te mando lá. Inglorious, que é o cara que participou do Superstar, que chama Nathan James, pô, um dos melhores cantores de rock da nova geração. O cara lançou a banda e ninguém sabe quem que é o cara. Parece que existe uma espécie de... Parece que fechou um teto, né, um certo ponto, e as bandas não conseguem mais passar. Quem passou, quem né? passou, que tá lá e tal, o mainstream. Só que esse mainstream vai chegar uma hora que vai desaparecer também. Então, mas é a longo prazo. A renovação vai ter que... Alguém vai ter que quebrar esse teto, alguém vai ter que... É a longo prazo, mas assim, ainda tem algumas bandas indo pro mainstream, né? Igual até exemplo do Led Zeppelin, que a galera fala que é o plágio, o Greta Van Fleet. Mas mas é muito mais uma coisa comercial, sabe? Eu vejo muito mais como uma criação de empresários e produtores por trás do que uma coisa genuína. Eu não vejo como uma genuína, porque as coisas genuínas geralmente elas acontecem com um movimento, com uma cena. O grunge foi uma cena, até o emo, cara, foi uma cena. Se você olhar, foi uma cena, não era... Infelizmente, né? Mas cara, tem coisa legal também, eu tenho muita saudade dessas coisas. Mas assim, tudo foi uma cena, não foi uma banda que apareceu do nada, né? E hoje em dia, cara, se você for olhar, as bandas batalham, né? Cada um por si, não tem mais cena. E eu acho que o fato de não ter a cena atrapalha, de não ter mais união. Por exemplo, um exemplo que a gente tá falando de Seattle aqui e tal. Pô, Seattle, os caras todos se conheciam. Eles não eram, alguns não eram melhores amigos dos outros e frequentavam a casa e jogavam bola junto, não era tanto assim. Mas assim, os caras todos se conheciam e trombavam, com exceção do Nirvana, que com exceção do Nirvana. Voou um pouco mais solo do que os outros, mas os outros sem dúvida nenhuma. O Cornell, o Lannister, ele era muito próximo, né? O Andrew também do Mother Love Bone e tal. Isso aí, cara, eu acho que isso faz falta pra levantar, porque pensa pra você ver, você vai levantar uma banda autoral, você precisa mobilizar público. Então, esse público começa por quê? Por amigo, cara, amigo, familiar. Aí os caras, tipo, um olha pra lá, outro olha pra cá, meu canto, minha banda, sua banda e tal, e nada acontece. Fica cada um... São seus concorrentes, né? Não são seus amigos. Eu acho que hoje em dia, se olhar como concorrência,
que hoje em dia é concorrência, né? O cara toca em tal casa, se eu ajudar ou se eu der moral pra tal cara tocar também, é data a menos pra minha banda, né? E que isso é predominante na cena cover, né? E eu acho que isso regaça, cara. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda, principalmente no autoral, cara. No cover eu até entendo que é uma relação comercial, mas no autoral eu acho que atrapalha demais, cara. Com cada certeza, um por si. Isso aí, sem nenhuma dúvida. Como é que surgiu sua paixão pelo grunge, cara? Cara, a paixão pelo grunge começou... Que você é um pouco mais novo. Você não foi da época. Eu peguei eu conheci grunge, o grunge ainda tava na... Eu nasci no final dos anos 80, né? Eu sou de 88. Aí... O grunge eu conheci assim, picado, mas a banda que mais chegou a mim, é claro, foi o Nirvana. Foi. Ah, MTV, cara. MTV. MTV, com muitos aí, como As Wars, Smells Like Teen Spirit in Bloom, eu olhei assim, falei, pô, esse trem é muito louco, cara. Mas assim, o grunge, a paixão, aquilo ali foi, eu conheci o grunge. A paixão pelo grunge mesmo veio com Alice in Chains. Foi quando eu comecei a pegar as letras e ouvir. Você conheceu já ainda a fase de Delaney ou já foi na fase de William? Eu conheci Alice in Chains, eu já conheço o Man in the Box desde de 1900 borrachinha, né? Mas assim, realmente entender a banda foi quando eu entrei, isso já era a fase do Val já, né? Aí eu fui atrás e peguei tudo e ouvi tudo, mas assim, a gente já conhecia alguns clássicos, né? Isso aí fica meio... Grunge é isso, cara, mas o conhecimento pelo grunge veio pelo Nirvana mesmo, né? Que eu já conhecia, e a paixão veio com Alice in Chains. E depois, assim, eu posso falar aqui que minha segunda paixão do grunge seria o Alice in Chains, e depois um Nirvana dividindo um pódio ali com o Stone Temple Pilots, que é uma banda que eu sou muito fã. E de referência vocal, Chris Cornell também, né, cara? O cara é uma lenda. Isso é inegável. Tá aí, você falou, pra mim o Soundgarden tá entre o Soundgarden ele caminhava junto. Ele caminhava junto com o Alice in Chains, até pela empresária, né? Empresária o Cantrell considera o Soundgarden a primeira banda grunge, assim, que realmente... Sim, foi a primeira banda que despontou. A primeira que assinou, eu acho. Foi a primeira a assinar contrato, né? O Alice in Chains foi a primeira a explodir, mas o Soundgarden foi a primeira a conseguir alguma coisa. O Soundgarden foi porque... meio que, sei lá, parece que, sabe, quando tinha que explodir, eu não sei o que aconteceu, talvez pela galera não entender, né, o som na época, por causa da transição anos 90, hard rock, o hard rock que era muito bonitinho, né, o Soundgarden era aquele trem pesado, com vocal rasgado, extremamente agudo, eu acho que a galera não entendeu isso muito bem. Demorou pra entender a linguagem, né, cara? Você acha que outras bandas foram injustiçadas, cara? Você citou aí o Model of Bone, do Andy Wood, que faleceu. Todos dizem que teria sido ele o grande rockstar grunge dos anos 90 se ele não tivesse falecido. A gente tem aí o Mudhoney, por exemplo, que é outra banda aqui um pouco falada. A gente tem aí o Jesus and Mary Chain. A gente tem Candlebox, né? Candlebox, o Ted, que é uma outra que eu gosto. O Candlebox eu acho eles um pouco injustiçados. Eu acho uma banda muito boa, cara, né? E eles foram referências. Se você olhar o Candlebox e olhar um pouco o Mother Love Bone e tal, e você depois um pouco mais na frente olhar o Bush, você vai ver que tem coisa demais ali, né? O Candlebox eu acho uma banda injustiçada. O Soundgarden também eu acho uma banda extremamente injustiçada, cara, porque, assim, me perdoem fãs de Layne Staley, cara, pra mim teve uma época ali que era insuperável cantar mais que o Chris Cornell, cara. O Chris Cornell, ele zerou. Teve uma fase do Soundgarden que ele zerou a vida ali, né? Até ele começar a ter problema de voz e entrar em depressão, que foi o trem que começou a limar a banda, né? O Chris Cornell. O Chris Cornell. Entendi. Uma viagem pra Seattle tá nos planos, assim? Já pensou nisso? Cara, teve um episódio muito engraçado, eu tava tocando com o Nirvana num pub. Nirvana tributo, né? Com o Nirvana cover. Só deixa bem claro. Quem me dera. Eu tava tocando com a Smells Like Nirvana, no caso, né, que é o cover que eu tenho. Eu tava tocando lá na Pampulha, no Rota. E chegou um cara e falou assim, eu sou muito fã de Nirvana, a gente olha pro cara assim, né, dá uma manjada nele, fala, será mesmo? O cara abriu, velho, o celular pra gente, começou a mostrar. Ele fez a tour Seattle. Ele visitou todos os lugares que os caras frequentavam, a casa do Kurt Cobain, etc. Ele fez tudo. Aí eu falei, pô, cara, eu virei pro Farra, né, que é o vocalista da banda, falei, pô, cara, isso aí era um trem que a gente deveria tentar fazer pelo menos uma vez na vida. Tá, trem... Tá, cara, tá, de fazer essa rota de Seattle, conhecer assim a cidade, né, até o último CD do Alice in Chains faz a referência a Rainy Fog, né, que é a montanha lá, tirar uma foto ali e visitar os pubs, as casas também
eu conheço pela biografia, né, do Alice in Chains, visitar algumas casas de alguns shows históricos e tal. Legal. E tentar viver isso. E esses lugares viraram meio que museu, né? Cheio de coisa dos caras. Daí você é chique. LA também, dá pra ter muita coisa pra você conhecer também. Tem Nova York, coisa. já, sim, já mas... dá pra, você já aproveita e faz um giro. Não, eu tenho parente lá também, né? Aí eu tenho parente em New Jersey. Legal. Aí, assim, é um dos planos, cara, porque o grunge foi virando não só assim, faço um cover de Alice in Chains, e hoje em dia eu faço Alice in Chains e o Nirvana, mas foi virando uma paixão, cara, que hoje em dia eu conheço muito de Alice in Chains, conheço um bocado de Nirvana também, pelo fato de tocar, mas assim, não só a música, sabe, a história, a vivência, as letras, você entender mais ou menos o que estava acontecendo na época, a cabeça dos caras, o contexto, né? O Pearl Jam também, que eu ainda não citei, citando agora, a banda que foi pro mainstream, né, de verdade. Que sobreviveu. E sobreviveu, né? Sem nunca ter interrompido as atividades. O Alice in Chains sobreviveria se o Lane não tivesse morrido, né? Mas aí o Lane morreu e a banda entrou no hiato e voltou depois, enfraqueceu demais. Sim. O Soundgarden também, nesse vai e vem, né? Parou também. O Audioslave voltou. Foi. O Stone Temple Pilots com as crises do Scott atrapalharam muito a banda também. Então, assim, eu acho que o Pearl Jam foi a única banda que realmente conseguiu sempre caminhar, né? Foi tipo o Motley Crue, né? Apesar de todas as crises, o Motley Crue tava lá. Sim. É uma das minhas que eu não vi ao vivo ainda, cara. O Motley? Pearl Jam. Pearl Jam é uma delas. O Motley já era. Motley não tem como. Pearl Jam é uma que eu quero ver. Próxima vez que vier, não vou perder, não. E assim como Foo Fighters também. Né? São duas que eu quero muito assistir, cara. Agora, um grunge, cara, que eu acho um pouco assim que... Digamos, chegou um pouquinho depois da festa, chegou um pouco atrasado, mas cresceu muito. E corria por fora, por serem australianos, era o Silverchair, cara. Eu não sei o que você pensa, mas eu sinto muita falta deles. Cara, assim. Os 3, 4 primeiros discos. Eu vou te falar uma coisa assim... Não me perdoem por isso, porque eu tenho um pouco de autonomia pra falar isso, assim. Velho, eu considero o Silverchair a única banda grunge e pós-grunge, sacou? Depois dessa época do grunge, que eu considero os caras grunge. Porque o Daniel Jones, pra mim, é quase um Kurt Cobain segundo, entendeu? E ainda mais no começo da banda ali, Frogs e tal. Aquela onda mais MTV, depois ele deu uma... E muito novos, né? Muito novos, assim, muito competentes, né? Cara. E eles carregavam aquilo na veia mesmo, no som, dá pra você ver, né? O ao vivo deles, bom pra caramba também e tal. Então, assim, eu considero o Silverchair praticamente... Eu considero ele como se fosse uma banda grunge, pelo espírito deles. Agora, já tem outras bandas que a galera considera, porque bebeu um pouco da fonte ali, né? O Smashing Pumpkins, o Radiohead, Foo Fighters, porra nenhuma, isso aí é rock alternativo, tem nada a ver. As letras deles é diferente, o astral deles é diferente, a forma deles enxergarem as coisas é diferente, né? O Silverchair carrega um pouco daquela melancolia, também aquela loucura e aquela melancolia do grunge, apesar de ter as canções bonitinhas, né? Miss You Love, Anna Song, se você olhar as letras lá, você vê que a história é bem diferente. É bem diferente. Cara, você, além do Alice in Chains tributo, os Smells Like Nirvana, você tem outras bandas também. Você tá com a Top 10 e a Heartbreaker. Então você tem 4 bandas e gerencia também as 4. Eu gerencio 100% duas, né? Que é a Top 10 e o Alice in Chains. O Nirvana, ele é gerenciado também pelo Farrah, que é o vocalista do Nirvana. E a Heartbreaker é gerenciada pelo guitarrista, né? Que é o Johnny, e o batera, que é o João. Eu e o Felipe, né, que somos integrantes novos, a Heartbreak é a banda mais nova, né, pra começar. Então, assim, o Alice in Chains tem quase 6 anos, né, seria o vovô. Depois o Nirvana vai inteirar 2 anos de banda. A Top 10 é um projeto que eu carrego desde 1900 borrachinha, mas eu só consegui executar ele no final do ano passado. Eu pensava que era uma coisa nova também. Não, eu tentei fazer 3 vezes, eu consegui fazer, acho que foi na terceira ou na 4ª tentativa, na 4ª formação, que eu consegui realmente botar a banda pra rodar e tocar. Cara, como é que fica a sua agenda, o seu tempo, cara? Você dorme que horas, assim? Velho, começa pela... Agora, por exemplo, na hora da entrevista. Assim, a primeira coisa, né? Tem um histórico aí, eu fiz faculdade de engenharia, né? Então eu já tinha problemas, noturno já era virado para estudar. Aí eu acostumei com esse trem de vida noturna, e isso casa bem com bandas, né? Que é o horário que eu fico melhor. Agora, por exemplo, né? Deve ser umas 8, alguma coisa, e eu tô de boa.
Então é o horário que eu tô mais acordado. Sim. Então, assim, a agenda, cara, de 4 bandas, é difícil você ter 4 bandas no começo, é muito difícil, né? Porque ensaio, repertório, você sabe também, você tem vários projetos. Ensaio e repertório, isso aí mina a gente. Mas depois que você já tem um repertório meio que definido, que você já tem, sei lá, as suas 2 horas e meia de show com cada banda, e você já tá tocando, meio que você quase não ensaia. Né? Hoje em dia eu só ensaio praticamente pra botar a música nova, para corrigir algum erro que a gente não consiga corrigir conversando. Que seja alguma coisa da banda, assim, algum erro bizarro numa música que a gente fala assim, cara, não adianta, vamos ter que fazer em estúdio, né, fazer até mostrar e dar certo ali. Mas depois o grande problema vira mais agenda, né? Você marca uma ali, aí pinta um show pra outra, você não pode pegar, ou quando pinta, aí você tenta empurrar pra mais tarde, pra você fazer os 2, né? Aí começa aquela loucura, né? Então, assim, com frequência você faz mais de um show numa noite? A frequência, né? Essa semana, né? Você fechou as 4. Você vai... Essa semana o pessoal zoou, né? Falou que é o Lion Day, eu vou fazer 2 shows na quarta-feira, lá no Granfinos, é o Alice e o Nirvana, e no dia seguinte Ouro Preto com as 4 bandas, um show atrás do outro. Você vai fazer 6 shows? 6 shows em 24 horas. Em menos de 24 horas? Menos de 24 horas. Eu já fiz 5, cara, mas agora vai ser pior, vai ser 6. A ambulância já está preparada para terminar o 6º lá, já vai estar pronto. Tem que preparar o SAMU e assim... Então a internação já está tudo... Vou dormir muito bem, né? Na quarta-feira vou lá fazer o show e sumir. Cara, qual a principal dificuldade no mercado de BH e região, Minas, hoje em dia, para você manter uma banda com um trabalho cover relevante? Tá. O que você pode dizer? Vamos lá. O que você acha, cara? Dificuldade, acho que vou falar da primeira, estrutural. A banda, cara, é difícil você manter uma banda unida, são 4 pessoas, todo mundo fala, é um casamento, né? Quem não tem banda não acredita, mas porque entra não só, tal dia vamos ensaiar, tal dia vamos tocar, entra problema pessoal, às vezes você tá num dia ruim, você dá uma resposta ruim pra um cara da sua banda, você tá mais sem educação, outro dia que você tá zen, que você tá numa boa, né, e que o cara pode dar um tapa na sua cara, que você foda-se, tá tudo bem, e tem dia que se o cara falar um A, você tá explodindo com ele. Então assim, a primeira é estrutural, a segunda, estrutural também, é muito difícil porque o fato de hoje em dia a gente tem muita gente que não vive de música inserida no mercado musical. Então, assim, a pessoa tem emprego, trabalha por fora, né? Você tem o seu, eu já trabalhei em empresa também, tem pessoal que toca comigo que trabalha. Então, assim, eles trabalham e isso vira um segundo plano, né? Não é a prioridade deles, porque aquilo ali não é o que paga as contas dele, né? Vira um extra, aliado a um hobby praticamente. Então isso já gera problema quando você tem aquilo como sua fonte de renda ou o seu emprego mesmo, aí o cara não tem, isso pode gerar alguns atritos com a agenda, com você querer fazer um show, o cara não quer, um horário que pra você fala assim, não, topo, o cara, não, entendeu, pra mim é ruim, tal dia eu vou estar em tal lugar, né? Tem vida pessoal, relacionamento, tem um tanto de coisa que entra no meio. Isso seria dentro da banda, estrutural. Agora, fora, cara, as dificuldades, eu acho a primeira, conseguir formar um público, cara. Todo mundo acha que banda cover é tipo assim, banda cover é só você tocar que a galera vai lá e vai estender um tapete vermelho pra você. Não é, você sabe muito bem disso. É uma luta, você tem que ir lá, é inbox, você tem que provar todo dia pra você que você é melhor. Você toca com bandas, às vezes, grandes, aí você vai ser comparado. Às vezes você vai tocar com pequenas, você vai ser comparado. E as casas hoje em dia, né, o lance de cover é monetizado. Então não adianta você ter uma banda que todo mundo faz um trabalho lindo e as pessoas choram, mas tem 2 pessoas no seu show. Você tem que mobilizar a conseguir tirar as pessoas que gostam de ouvir essa música, né, que gostam de ouvir a banda que você tocava de casa. E para tirar pessoas você tem que conseguir virar evento. O pessoal não gosta de evento vazio. Ninguém gosta. Tem que ter qualidade, que é um fator primordial, né? E você tem que conseguir realmente meio que assim conquistar, né? Conquistar a pessoa, o seu fã. Às vezes a pessoa gosta de você, às vezes é de sua banda e tal. Essa seria a dificuldade. E a terceira, né, que é o caso polêmico, né, cara? Pubs. Pubs e contratantes e promoters, que é a parte mais difícil, que às vezes você tem um trabalho bom, seu trabalho tem potencial, você, às vezes, por não conhecer ninguém, não está muito inserido nesse mercado
como pessoa, sabe? É um trem difícil pra banda, às vezes o cara não tem tempo pra ficar saindo e frequentando, mas isso aí, né, entra no QI, no famoso QI. O QI, cara, arrebenta qualquer um. Já vi bandas excelentes dissolverem por não ter o QI. Às vezes a banda tem potencial, tem músicos muito bons, comprometidos, faz um showzaço, mas eles só dependem do QI pra colocar eles numa noite pra quem for lá assistir de quebrada, porque foi ver outra banda, gostar e voltar e mobilizar um público. Eu acho que isso falta muito, cara. Hoje em dia as casas estão querendo, assim, receita pronta. O cara quer te chamar pela primeira vez na casa dele, ele quer que a casa dele lota. Se não lotar, ele vai chamar outro. Entendeu? Eu acho que falta, por parte dos pubs e contratantes, ter esse trabalho, que às vezes é um trabalho de formiguinha. Da mesma forma como você tem uma banda que às vezes nem é tão boa e você vai ensaiando e melhorando ela, a casa às vezes vai insistindo em você, 1, 2, 3, 4 datas, ela forma um público seu. Depois vai ser só sucesso ali, entendeu? Mas eles não... Tudo demora, né? Tudo demora um tempo, é um processo, mas hoje em dia eles não estão apostando muito nisso não. Hoje em dia tá assim, se você não virou primeiro, tchau. E muitas bandas que às vezes viram galera por causa de QI, porque fulano é meu amigo, porque fulano é isso, né? A famosa broderagem, isso tem atrapalhado muita gente, cara, muita gente competente, pessoas com que eu já toquei, pessoas com que eu tô trabalhando hoje em dia, e os caras lutam contra isso, né? As famosas panelinhas, né? Panela, QI, e às vezes rola também, né? Vamos ser sinceros aqui, não vamos ser hipócritas, você conhece, rola sabotagem, cara. Vamos ser maduros o suficiente, vamos ter peito pra falar isso. Infelizmente, né, cara, isso é lamentável, né, cara? Eu acho que até quem faz isso, acho que talvez é porque, sei lá, eu acho que a insegurança tá até em quem faz. Pra mudar esse astral, conta um caso engraçado aí, que você deve ter vários pra contar. Velho, nesses palcos aí, com 4 bandas rodando toda semana. Um caso, cara, que eu ri muito, 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 isso foi aconteceu um tempo com o Alice in Chains, na formação antiga ainda. Hoje em dia chama Alice in Chains Tributo BH, né? Com a formação nova com o Álvaro, o Fajardo, o Rodrigo. Quando era in Chains ainda, a gente tocou uma vez, foi no Stone, no Inferninho. Lá no Inferninho, né? Tempos já, né? Aí o Inferninho, pra quem não conhece, é uma sala que virou até um estúdio depois, que é pequenininha lá dentro, e o pessoal colocava lá dentro. É Inferninho porque o trem é igual inferno mesmo, é pequenininho, é quente pra caramba. Aí eles colocaram a gente lá, e a gente fechou, foi o Alice in Chains e foi a banda lá, Rainbow in Hell, na época que era cover de Dio, né, acho que o Euler tocava na época também, o Fabrício e tal. Aí beleza, a gente fez o show, cara, aí final do show tinha um velhinho lá, assim, não era tão velho, uns 60 anos, 70, né, não vou chamar de velho não, senão meu pai me dá uma porrada, meu pai tá com 60, meu pai tá com 62, mas assim, o cara na faixa entre uns 60 e 70 anos. Aí ele chegou pra gente assim e tal, e chegou meio assim, acho que ele tava meio alto também, mas ele chegou tão eufórico, cara, foi uma das pessoas mais eufóricas que eu já vi até hoje, mas ele chegou com aquela coisa assim, meio de menino, cara, parecia um menino, sabe? E parecia que ele tava vendo ele sentindo de verdade, parecia eu, sei lá, se eu for conhecer os caras lá, vou ficar, Jerry, não sei o que e tal. E o cara chegou louco, assim, meio que como se eu tivesse feito um show ali em Budokan, se eu tivesse feito um show no Rock in Rio, entendeu? Fosse o show da vida dele. O cara ficou muito doido, ficou enchendo o saco nosso. Aí nisso, beleza, a gente ficou tudo bem, meio estranho, né? Mas tá, tudo bem. Aí, velho, de uma hora pra outra, ele abraçou o bode, cara. Assim, pegou ele, puxou ele assim, deu um beijo no rosto dele. Falou, nossa, eu adoro vocês e tal. Eu quero acabar de conhecer a gente. Aí eu, logicamente, eu ri pra caramba, né, velho? Eu zoei o cara e ficou naquele trem. Enquanto eu tava zoando o cara, eu fiquei zoando uns 5 minutos. Eu toda hora, não, velho, vezinho apaixonou e tal. Eu malhando o cara e zoando o bode, né? Zoando os caras da banda. Aí eu tô lá de boa, velho, do nada, me puxa assim e me deu um beijo também, cara. Aí eu ri pra caramba, velho, eu ri pra caramba. Confissões aqui. Cara, pra encerrar, o seu trabalho todo se concentra no cover? Ou também podemos esperar uma coisa lá em um Thales autoral aí pra breve? Como é que é, cara? Porque muita gente não sabe disso. A gente trabalha com cover, a gente, né, que é o que mantém a gente muitas vezes no mercado, mas muitos de nós temos trabalhos autorais e, né, muita gente não sabe disso. Fala de você com relação a isso. Tá, vamos lá, vamos puxar lá atrás. A Chameleons, né, que foi minha primeira banda mesmo que eu toquei em casa de show e tal, tocar matriz, essas coisas assim, ela tinha um propósito de tocar cover e de compor. Eu tenho músicas da Chameleons, eu tenho 4 músicas mais ou menos, até falando... Qual o estilo mais ou menos? Cara, era muito a vibe de um hard rock, anos 90, mais polidinho assim. Aí
eu juntava o pessoal da banda, eu escrevia as músicas normalmente sozinho e juntava o pessoal da banda a fazer letras. Nunca tive um desenvolvimento de intimidade em fazer letras, seja em português ou em inglês. Aí, cara, a gente produziu algumas músicas, que foi a primeira, foi These Letters, que chama, é uma tipo uma Modern Words bem bonitinha assim. Depois a gente fez um meio blues com a vibe de soul que chama Do You Remember, fala sobre amizade, uma música bonita. E vai rolar ainda? Cara, eu pretendo regravar todas essas músicas da Chameleons, né? Mas talvez não de forma a ter um projeto com elas, mas só de ter elas bem gravadas, porque elas estão em versões ao vivo, sabe? Aquela coisa porca, eu queria ter uma lembrança delas. Ficou pendente, né? Uma pendência passada. Eu queria ter elas realmente bonitinhas, assim, bem executadas, né, e tal, bem tocadas, bem cantadas. Mas assim, nessa época a gente estava com essa vibe de fazer autoral. E hoje em dia, cara, tô preparando para esse ano ainda, novidades. Esse ano ainda eu vou soltar um single. Pelo menos um. Legal. Né? Você soltou lá o Exército dos Feridos, né? Exército de Feridos. Eu vou lançar uma que ainda tem algumas pendências sobre letra, que tá, mas assim, até o estúdio já tá pago, né? Opa! Eu pretendo, assim que der uma folguinha dos repertórios da banda cover e tal, eu pretendo ir pra estúdio pra gravar. O primeiro single, mas é uma coisa nova, assim, é uma coisa bem intimista minha, e dessa vibe eu compus 4 músicas, né? Mas logicamente não vou gravar um CD nem lançar um EP, né? Já tá meio que fora de mercado isso. Eu vou lançando singles, né? Vou fazendo etapa por etapa, mas eu já tenho a música, já tá a letra, eu já tenho a letra, mas tem que acertar alguns detalhes. O instrumental é só um violão, uma coisa bem intimista mesmo, tá 100% pronta a melodia vocal também. Então é um acústico. Praticamente um acústico, assim, eu com um microfone e tocando a música, sabe? Tipo um Modern Words, assim, né? Sei. Ou alguma coisa nacional, se você pensar, tipo um Maria Gadu, alguma coisa assim, né? Vai ser esse ano, cara, sem falta. Eu não quero adiar mais isso. E eu pretendo, cara, só que assim, o coração da gente fica dividido, né? Porque eu sei que eu não vou ter tempo pra mexer com tudo que eu quero. A gente nunca tem, né? E no meio disso, eu tenho uma pasta isolada lá na nuvem, né? No Google Drive. Eu tenho isso tem dezenas de composições lá. Não finalizadas, algumas finalizadas. Eu tenho umas 3 músicas instrumentais de guitarra, né? Sou guitarrista também, quase ninguém sabe. Eu tenho coisa de guitarra, tipo assim... Você toca guitarra? Né? No Nirvana, né? Mas bem leve, né? Diferente, por exemplo, essas que eu tenho, umas 3, é tipo como se fosse uma vibe meio Joe Satriani. A música com a guitarra conduzindo tudo ali, né? Então, assim, eu tenho isso, mas eu tenho... Como eu gosto de muita coisa diferente, né? Você recebe um trilhão de influências, eu componho coisas diferentes. Eu tenho umas coisas meio que na vibe de um rock, ou do metal progressivo, eu tenho composições de hard rock, eu tenho composições de pop rock, eu tenho composições a pessoa fala meio que new metal e tal, eu nem considero new metal, que os Switch Gage, melhor exemplo que eu posso dar, Trivium, essas bandas eu tenho algumas coisas nessa linha. Não, dá pra sair um CD lá, um talho solo. Seria um quebra-cabeça, né? Ia ser uma mistureba de tudo, ia ter uma música de um jeito, outra de outro. Cara, faça isso, eu acho, com certeza a galera também deve... O pessoal que gosta de você, faça. Sim. Faça sim. E também eu tenho muita vontade, assim, eu ainda estou indeciso ainda. Eu queria ter uma banda, né, autoral para tocar ou um som muito influenciado pelo grunge, muito, ou se não, caminhando pro pós-grunge, com a vibe que eu sou apaixonado também, que o pós-grunge seria Creed, Alter Bridge, Cedar, Pod of Mud e tal. Eu queria ter muito, mas até para ter essa banda, para gravar essas coisas e tal, eu pretendo jogar isso, empurrar isso para ano que vem ou até 2 anos para frente. Por quê? Por um motivo só, cara. Eu quero estar vocalmente no nível mais alto. Lá dá pra dizer que BH é a cidade do rock do Brasil, assim? Cara... Você concorda com essa colocação? Eu acho que em número de opções, em termos de opções, número de opções, de mercado e de abertura de mercado, eu diria São Paulo. São Paulo é monstruoso, né, em relação a isso. Mas, cara, eu acho que Belo Horizonte tem potencial demais, mas eu acho que Belo Horizonte só tá faltando uma coisa, tá faltando mais iniciativa por parte de casas de show e produtores. Eu acho que a galera precisa sair um pouco da caixa. Meu velho, muito obrigado por você ter vindo aqui, foi do caralho, valeu, velho. Muito bom esse bate-papo. Galera, Lion Tales, Alice in Chains, Tributo BH, Smells Like Nirvana,
Heartbreaker e Top 10. E Top 10. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Se você gostou dessa entrevista, deixa seu like, se inscreve no canal. Assina aí também do Lion. Clica no sininho para receber as notificações. Você também mantém canal no YouTube também? Cara, paradaço. Tá me sigam mais no Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Sigam ele no YouTube, tá? Sininho. E deixa seu like, põe seus comentários aí se você concorda, discorda da gente, alguma coisa que a gente falou aqui. Lion Tales, meu irmão, muito obrigado. A casa é sua, tá sempre Se vocês discordarem, eu vou na casa suas, vou buscar vocês lá, viu? É isso aí. De vez em quando tem eu lá na Alice in Chains Tributo, que eu sou plano B lá. Isso aqui é importante, porque o cara freelancer já fez um tanto show importante com a gente. Pode crer. Precisando, ele tá aí. Tá bom, a gente tenta. Meu irmão, muito obrigado. E Nirvana você tá na vibe também, com certeza. Você sabe tudo. Galera, obrigado. Esfera do Rock. Galera, Valeu, Lion. Falou. Valeu.